Então vamos falar de quê, bonitão? Relação profissional. Uau! Eclesiastes 9:10. Uau! Não, mas essa pergunta, acho que não é o forte, mas você vai entender. ela. Eu acho que eu não conseguiria. Você não conseguiria não, meu irmão. Então vamos lá, meu irmão. Pergunta aí. Existe relação profissional quando esposa e esposa empreendem junto? Uau! Que ajuda nos universitários, vou contar para você. Se eu e a Clélia tivéssemos que trabalhar junto, eu acho que a gente já tinha se separado, né? Por se matar. Vocês entenderam, né? Então, Eu já trabalhei junto com o Alexandre. Já. E a gente tem muitas pessoas onde que o esposo trabalha com a esposa. É, Você trabalhou uma época, então? Já trabalhei um tempo com ele, mas trabalhava bem separado dele, bem longe. Mas se fosse junto com ele, ia ter treta, com certeza. Ia ter treta, né? Ia. Eu Então, acho assim, que não daria certo. Também Não, acho que não. Eu acho que não chega em casa, não tem nem a Não tem vontade jeito de ser profissional, de não. ter Não tem saudade, jeito, não. né? É muito difícil, né, conseguir separar isso, né? E que conselho você daria, então, ali? A pessoa se vira aí, vai empreender outra coisa? Não dá para ficar com a esposa, não? Porque Nossa. com os filhos, a gente coloca os filhos para trabalhar, né? É. Mas e com a esposa, como é que faz? Assim, eu acho que a gente trabalhou um tempo junto na empresa, mas era um departamento completamente diferente. Eu não metia no que ela fazia, nem ela no meu. Daí dava certo, né? Mas eu acho que se para fazer a mesma coisa, eu acho que não daria certo, não. Bacana. Então, eu Daria acho que é não. interessante cada um fazer uma coisa fora. Tem Bacana. casal que dá certo, É, né? o meu Tem irmão, casal meu irmão e minha cunhada, eles empreendem junto. Mas, às vezes, a pergunta que você fez é que se dá para ser profissional, né? Existe relação profissional quando o esposo e a esposa empreendem junto? Eu vejo que, a minha opinião é que às vezes eu vejo que você fica até sem assunto, né? Porque você já convive o Chega tempo em casa inteiro. depois de Aí a mesma semana, coisa, a gente não tem Aí não saudade, já rola, tá não. com o tempo Aí todo. não vai rolar. Não. Exige muita sabedoria É, do tem que ter casal muita para poder ter um sabedoria. equilíbrio O meu irmão e e minha conseguir cunhada, eles conciliar conseguem se dar isso. muito bem, Eles porque dão, ela é peça muito importante na estratégia do negócio dele. Eles têm um restaurante que é muito movimentado em Goiânia. E ele é peça importante na estratégia dela. Então, os dois se É dão um muito bem, eles complemento, empreendem junto. Mas eu acredito que a palavra, essa palavra profissional, ela deveria sair dessa relação de pessoas que trabalham junto um com o outro. Essa palavra que deveria sair. Por isso que perguntou, se fica muito profissional, né? Existe profissionalização nesse sentido, porque não tem jeito. Você nunca vai olhar para o seu esposo, para o seu esposo de forma profissional, não dá para ser. Olhar às como vezes tem sócio. Ele é um seu íntimo, problema não tem jeito. na empresa, chega em casa, não vai estar a mesma coisa. Você né? imagina você falando para sua esposa, não, aqui dentro nós somos profissional. Aí como assim? Não tem É jeito. porque às vezes Lá você em tem casa ela te pega, né? Às vezes você tem um Então, problema lá, quando o esposo chega em casa, às vezes fica até mais fácil para a mulher entender a história que aconteceu. Aí quando você tá lá no mesmo ambiente, Tá trabalhando junto, às vezes você nem entende, você fica até com o seu marido. Porque você tá lá o tempo inteirinho, acaba Então brigando vocês chegaram também. a empreender por um tempo junto, mas foi pouco tempo. Mas foi pouco tempo. eu trabalhava de meio período e eu ficava no departamento totalmente separado dele, né? Então Uau. não tem nem como falar para vocês se a gente conseguiu ou não, né? E aí depois de um tempo Mas você acha que ia ter uns pega nós mesmo? dois? Acho que não dá certo, não, porque eu Não. tenho a minha opinião, a dela, né? Assim, fazer O as coisas Alexandre, pra- nosso temperamento é totalmente diferente. Ele é melancólico, eu sou sanguínea, e você pensa sanguíneo e melancólico trabalhando junto. E o homem dá mais desconto nos negócios, e a mulher Pois fala, mas por que é. esse desconto? Pois é, Tá tá, muito errado pesado, isso, tá errado. né? Mas assim, eu sou Pra que esses brindes? eu sou provedora do lar hoje, né? Eu empreendo, provedora do meu lar, né? Eu Aham. empreendo, provedora não, empreendo dentro do meu Empreendo lar. no seu lar. Eu usei a palavra errada. Eu empreendo no meu lar hoje e eu me descobri, me vi esses dias, entendi que eu sou uma esposa submissa. Por quê? Porque mesmo eu não estando empreendendo junto com ele, eu sou sempre ouvidos para dar aquele conselho. E nem sempre ele me ouve, mulheres entendem que nem sempre os homens ouvem, mas ele gosta de ouvir minha opinião, né? Chega com alguns problemas e eu tô com aquele olhar daqui de fora, né? Aquele olhar mesmo de apontar algumas situações que talvez ele não esteja vendo. Então, hoje, por eu estar em casa, por eu estar empreendendo dentro do lar, eu consigo dar esse suporte para ele. Agora, nós dois juntos, Uau, ia ser uma guerra Tem mesmo. um monte de gente falando que não dá certo aqui, ó. daria certo, não. E você daria certo? Você que está em casa, daria certo? Se fosse empreender com a esposa? Vocês iam ser bem profissional?
Como é que é fazer? Olha só, Clélia é o máximo, tá dizendo que você é o máximo aqui, meu amor. Olha só, muitas vezes trabalhar com a esposa e com o esposo tem que exercer uma sabedoria divina. Nunca se esqueça disso. Nós falamos hoje sobre sabedoria Tem que ter divina. sabedoria. Você tem que ter uma sabedoria o tempo todo ativada. Caso contrário, você vai viver um trauma muito grande. Você vai chegar dentro de casa e encontrar uma inimiga ou um inimigo. E Ave Maria, hein? Meu Deus. Como é que faz com uma parada dessa? Não é brincadeira, não. Mas isso aí, o que tem que acontecer? Tá vendo que não tá dando certo? Sai fora. Um tem que sair. O Luiz Fernando tá dizendo aqui que ele aqui não dava certo também, não. Tem que escolher o casamento ou a empresa. Porque, não, mas também Ele se tá dizendo separar, que- a empresa vai falir, né? Ele tá dizendo que já tentou. Então tem pessoas que tentaram mesmo, não deu certo, não. Às vezes a necessidade do certo, é momento, melhor. né? Você imagina uma empresa funcionando 8 horas e o casal ainda vai almoçar junto, ficou com 10. Pô, vai pra casa Vai pra junto. cá, vai Cara, dormir. chegaram em casa, você vai encontrar um inimigo mesmo, não tem jeito. Vai encontrar um inimigo. Vai continuar Então, assim, resolvendo os problemas da empresa em casa, né? Nossa. Eu lembro que no passado eu fiz uma pergunta para o Frei Rogério, ele é o líder da Pastoral Nacional do Empreendedor. E eu perguntei para ele sobre empreendedorismo em família, se ele é aconselhável. E olha só que ele é homem do meio do empreendimento a nível nacional. E ele tinha me disse assim, olha, eu não aconselho nem ninguém empreender em família, só para você ter ideia. Então, assim, ele não aconselhava empreender em família. Então, só para você ter ideia. Só que a gente quebra isso, porque os nossos filhos ficam na empresa, você tem um irmão, tem um parente, mas com a esposa, eu considero que não seja nem um pouco viável, nem com o esposo, não é pouco viável, porque a probabilidade, quando eu estive na Pastoral do Empreendedor também, eu atendi muitos casais que a mulher chegava, o esposo chegava totalmente destruído, porque vivia uma vida ali que às vezes não tinha relação, não tinha intimidade. Deixa de ter uma relação, né? deixa de ter Mesmo uma marido relação. e mulher. Essa pergunta é importante porque tem muita gente que vive isso mesmo. E aí acho que veio a calhar, porque hoje você se vê empreendedora, né, na sua casa, meu você lar. não no seu lar.